Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre as maiores descobertas científicas da história. A ciência tem sido uma força motriz para o progresso humano, permitindo-nos entender melhor o mundo ao nosso redor e criar tecnologias que melhoram nossas vidas. Neste vídeo vamos explorar algumas das descobertas mais importantes que tiveram um impacto duradouro em nossa sociedade. Desde a descoberta da eletricidade até a estrutura do DNA, estas descobertas ajudaram a moldar a nossa compreensão do mundo natural e abriram o caminho para o desenvolvimento de tecnologias que hoje tomamos como garantidas. Ao longo deste vídeo, vamos viajar pelo tempo e ver como a curiosidade e o espírito inovador de cientistas de todo o mundo desenvolvido para essas descobertas revolucionárias. Este vídeo é para aqueles que buscam entender melhor a ciência e sua importância em nossa sociedade. Se você está curioso sobre como as grandes mentes da história linguística para a nossa compreensão do mundo, então este vídeo é para você. Então vamos explorar juntos as maiores descobertas científicas da história. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá! Claro, vamos começar com a descoberta dos raios-x em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Na época, Röntgen estava trabalhando com tubos de vacinas em seu laboratório, quando notou que um pedaço de papel revestido com substância química emitia um brilho verde quando exposto a uma descarga elétrica. Ele sente que o brilho vem de um tipo de radiação que passa através do vidro e de outros objetos opacos. Röntgen experimentou com diferentes materiais e descobriu que esta radiação misteriosa poderia ser usada para produzir imagens de objetos que eram invisíveis a olho nu. Röntgen rapidamente detectou o potencial médico de sua descoberta e, em poucas semanas, tirou a primeira fotografia de uma mão humana. A descoberta dos raios-x teve um enorme impacto na medicina, permitindo que os médicos visualizassem o interior do corpo sem necessidade de cirurgia invasiva. Essa técnica se tornou fundamental para o diagnóstico de fraturas, doenças e outras condições médicas. Hoje em dia, os raios-x são amplamente utilizados em hospitais e clínicas em todo o mundo, e a tecnologia de imagem médica continua a evoluir com o desenvolvimento de técnicas como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). A descoberta de Röntgen é, sem dúvida, uma das mais importantes da história da ciência e da medicina. O segundo lugar em nossa lista das maiores descobertas científicas da história é a teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein em 1905 e posteriormente refinada em 1915. A teoria da relatividade transformou completamente a nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade. Ela desafiou as ideias tradicionais sobre a natureza da realidade e forneceu novas formas de entender o universo. A teoria da relatividade inclui duas partes, a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. A primeira parte trata da relação entre espaço e tempo e como a velocidade da luz é sempre constante, independentemente do movimento da fonte de luz ou do observador. A segunda parte lida com a relação entre a gravidade e a geometria do espaço-tempo. A teoria da relatividade foi confirmada por uma série de experimentos e observações, incluindo o famoso experimento de Michelson-Morley que tentou meditar a velocidade da Terra em relação ao éter, um claro meio que supostamente preenchia o espaço. Os resultados desse experimento levaram Einstein a desenvolver sua teoria. As arquiteturas da teoria da relatividade foram projetadas na física e na tecnologia moderna. Por exemplo, uma teoria foi fundamental para o desenvolvimento da bomba atômica, bem como para a compreensão da curvatura do espaço-tempo, o que é crucial para a navegação por satélite. Em resumo, a teoria da relatividade de Einstein é uma das descobertas científicas mais importantes da história, tendo mudado completamente a nossa compreensão do universo e revolucionado a física moderna. Em terceiro lugar, temos a descoberta da estrutura do DNA pelos cientistas James Watson e Francis Crick em 1953. O DNA é uma molécula complexa que contém as informações genéticas necessárias para a formação e funcionamento dos seres vivos. A descoberta da estrutura do DNA foi resultado de anos de pesquisa, incluindo o trabalho de outros cientistas, como Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Watson e Crick foram capazes de reunir todas as peças do quebra-cabeça e determinaram que a estrutura do DNA era uma dupla hélice, com as informações genéticas codificadas em sequências de pares de bases nitrogenadas.
Essa descoberta teve um impacto significativo em muitas áreas, incluindo a biologia, medicina e biotecnologia. A compreensão da estrutura do DNA permitiu aos cientistas estudar como as informações genéticas são transmitidas de uma geração para outra e como as mutações genéticas ocorrem. Isso levou a avanços importantes na medicina, como o diagnóstico precoce de doenças genéticas e o desenvolvimento de terapias genéticas. Além disso, a descoberta da estrutura do DNA foi um marco na história da ciência, sendo reconhecida como um dos avanços mais significativos do século XX. Ela abriu caminho para uma nova era de pesquisa em biologia molecular e genética, que tem ajudado a desvendar muitos dos mistérios da vida. Hoje, a pesquisa em biologia molecular e genética continua a evoluir, e a compreensão da estrutura do DNA continua a ser uma das pedras angulares dessas áreas. A descoberta de Watson e Crick certamente merece um lugar na nossa lista das 10 maiores descobertas científicas da história. Em quarto lugar, temos a Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton em 1687. Essa lei descreve como a força da gravidade age entre dois objetos com massa e como essa força diminui à medida que a distância entre os objetos aumenta. A Lei da Gravitação Universal é considerada uma das mais importantes descobertas da história da física, pois ela é aplicável a todos os objetos em movimento, desde partículas subatômicas até planetas e estrelas. Ela ajudou a explicar muitos fenômenos celestes, como a órbita dos planetas em torno do Sol e a atração gravitacional entre estrelas e galáxias. A Lei da Gravitação Universal permitiu que os cientistas fizessem previsões precisas sobre o movimento dos corpos celestes, o que possibilitou o desenvolvimento da astronomia moderna e da navegação espacial. Ela também foi fundamental para a compreensão da teoria da relatividade de Einstein, já que a gravidade é uma das forças fundamentais do universo. Além disso, a Lei da Gravitação Universal é um exemplo da capacidade de Isaac Newton em aplicar a matemática para descrever as leis da natureza. Ela foi um marco na história da ciência, pois foi a primeira vez que uma lei física foi formulada usando equações matemáticas. A Lei da Gravitação Universal de Newton continua a ser uma das principais ferramentas na física moderna, e sua aplicação é essencial para muitas áreas da ciência e tecnologia, como a exploração espacial e a engenharia aeronáutica. Por isso, ela merece um lugar de destaque em nossa lista das 10 maiores descobertas científicas da história. O quinto e último lugar em nossa lista das 10 maiores descobertas científicas da história é sobre a descoberta da estrutura do DNA. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 por James Watson e Francis Crick, que propuseram um modelo de dupla hélice para a molécula de DNA. Essa descoberta foi um marco na história da biologia e teve implicações significativas em muitas áreas da ciência, incluindo a medicina e a biotecnologia. A molécula de DNA é responsável pela transmissão da informação genética de uma célula para outra. A descoberta da estrutura do DNA permitiu aos cientistas entenderem como a informação genética é armazenada e transmitida de uma geração para outra. Além disso, a descoberta da estrutura do DNA abriu caminho para uma série de avanços na biologia molecular. A compreensão da estrutura do DNA permitiu a descoberta de técnicas de manipulação genética, como a clonagem e a edição de genes, que são usadas para tratar doenças genéticas e desenvolver culturas agrícolas mais resistentes. A descoberta da estrutura do DNA também teve um impacto significativo na medicina. A compreensão da estrutura do DNA permitiu o desenvolvimento de testes genéticos que são usados para detectar doenças genéticas e identificar pacientes com maior risco de desenvolver certas condições. Em resumo, a descoberta da estrutura do DNA foi um marco na história da ciência e teve implicações significativas em muitas áreas da ciência e da medicina. Por isso, ela merece um lugar na nossa lista das maiores descobertas científicas da história. E assim concluímos nossa lista das 10 maiores descobertas científicas da história. Cada uma dessas descobertas teve um impacto significativo em nosso entendimento do mundo e nos permitiu avançar em muitas áreas da ciência e tecnologia. Ao olharmos para essas descobertas, podemos ver o poder da curiosidade humana e da busca pela compreensão do mundo ao nosso redor. Esperamos que essa lista tenha sido informativa e inspiradora, incentivando você a continuar explorando e aprendendo sobre a ciência e suas incríveis descobertas. Obrigado por assistir e até a próxima!